Aqueles que puderem, eu convido a ficarem em pé. Eu quero ler um trecho da palavra que está no Evangelho de João, um texto bastante conhecido, mas um texto muito lindo que fala a respeito de uma cura e de uma bênção de salvação. Nós sabemos disso. Vamos ler. João capítulo 5, a partir do verso 1. Eu vou ler o primeiro versículo e os ímpares, os irmãos leiam os versos pares. Nós vamos ler até o verso 9, tá bem? Então, me ajudem aí na leitura. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Todos juntos. Logo, aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. Naquele dia era sábado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Que bênção, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. O Senhor tem dado muitas promessas para o culto desta noite. Eu vou falar de novo aqui. O Senhor tem dado muitas promessas para o culto dessa noite, né? Os céus se abrindo e os anjos do Senhor trazendo aqui um renovo do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais. Isso é uma bênção muito grande, né? E o Senhor fazia com que os anjos passeassem aqui em nosso meio. Entre as cadeiras, nós temos que louvar ao Senhor por isso, né? Também um homem que chegava no culto com muitas dúvidas a respeito de Jesus. Mas era falado a respeito de Jesus e nós já começamos a ler a respeito de Jesus. E ele precisava de uma definição, mas saía do culto definido, tendo Jesus como seu único Salvador. E o Senhor mostrou também que há uma promessa de salvação para uma pessoa. Nós não sabemos se é um jovem, se é um senhor, se é uma senhora, se é até uma criança, né? Um intermédio, um adolescente. Mas o Senhor tem uma promessa muito linda aqui, mostrando que hoje vai ser um dia de salvação e que essa pessoa vai ser usada nesta igreja, para pregar a palavra, para testemunhar. É uma promessa gloriosa. Tem que guardar isso aqui para pastor Ricardo saber que o Senhor vai operar muito, muito bem. Muito bem, meus irmãos, esse texto é um texto riquíssimo. Talvez eu até já tenha pregado nele em alguma das igrejas aqui de Portugal. Mas o que eu vejo nesse texto é uma coisa assim maravilhosa, porque havia uma festa em Jerusalém. Jesus não morava em Jerusalém, Jesus morava ao norte, na Galileia. Mas, quando essas festas ocorriam, e os irmãos sabem disso, toda a população das cidades de Israel iam em direção ao templo, principalmente em 3 grandes festas. Páscoa, que era talvez a
principal festa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas 3 festas, elas agregavam uma grande multidão de peregrinos. E Jesus, como um bom judeu que era, e ele tinha que cumprir a lei para ser o substituto perfeito para nós, na graça, ele não deixava de ir às festas, porque era uma ordem da lei. Quais eram as festas que eu falei? Lembrou? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Não se esqueçam. PPT. Eu decoro assim: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Muito bem. Lá atrás. Podem falar. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. 3 festas que os judeus tinham, que Jesus estava. Nós não sabemos qual era essa festa. Pelos capítulos seguintes, capítulo 7, a gente imagina que era Tabernáculo, mas não importa. O que importa é que a multidão estava em festa. Israel inteiro estava lá em Jerusalém, indo ao templo. Imagine, você sai da sua terra para ir para uma festa, você vai direto para a festa. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi em direção à porta das ovelhas. E próximo a essa porta tinha 5 alpendres, uma espécie assim de... alguém acha que era um grande tanque com a forma de 5 partes, assim, como se fosse um pentágono ou coisa semelhante. Mas isso não importa. O que importa é que ali havia, como diz o texto, uma grande multidão de pessoas em festa. Não, uma grande multidão de doentes. Eram pessoas enfermas. Um lugar horrível. Um lugar que você não trocaria uma festa no templo. E quem teve a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de conhecer Jerusalém. O que sobrou do templo é um muro das lamentações. Eu fico imaginando, e hoje, ainda hoje, os judeus vão para lá vestidos com a sua melhor roupa, com aqueles chapéus de Marta, uma coisa muito bonita, muito bonito o desfile deles em direção ao Muro das Lamentações. E eles, principalmente no sábado, aqui era um sábado, eles ficavam maravilhados com tudo isso. Era uma grande festa no templo. Mas Jesus prefere, meus irmãos, ir para um lugar desse, pior do que um hospital. Sabe como chamava em português Betesda? Era Casa de Misericórdia. Casa de Misericórdia. Aliás, tem até hospitais com esse nome, né? Até botam um nome de Santa Casa de Misericórdia, não é isso? Mas é oriundo de Betesda, desse lugar horrível, cheio de pessoas sem esperança. Qual era a esperança deles? Que de vez em quando isso era, alguns acham até, alguns estudiosos da palavra, acham que isso talvez nem acontecesse. Mas um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado. Nós cremos que isso poderia acontecer. Deus tem poder de enviar o seu anjo, como tem enviado o seu anjo aqui hoje. Nós temos certeza que os anjos do Senhor estão presentes aqui para ministrarem em nosso favor. Então o anjo bem que podia ser enviado por Deus para agitar as águas e curar alguns enfermos. Mas vejam quantos anos esse homem tinha, né? A Bíblia diz aqui, né? 38 anos. 38 anos. Eu fico pensando, meus irmãos, que vida sem esperança. Sabem por quê? Porque a esperança para esta vida é só desilusão, tristeza, abatimento. Quando nós olhamos aquele homem nessa situação, a gente começa a ver que Jesus, alguém poderia dizer, por que Jesus não curou todo mundo? O objetivo de Jesus não era esse. Como aqui
Nós temos as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas Jesus tem alguns alvos aqui. Ele, como nós cantamos, Cristo vai hoje passar, Ele já está passando aqui. E Ele quer alcançar alguns corações e algumas necessidades. Talvez você não tenha esse problema desse homem, uma enfermidade de paralisia, alguma coisa assim. Mas havia coxos, cegos e muitos doentes, né? Pessoas paralíticos. Mas hoje nós, quando olhamos uma multidão, muitas vezes nós nem observamos pessoas com necessidades especiais, fisicamente falando. Mas nós observamos os doentes espirituais. Quantas doenças de mente nós observamos hoje? Pessoas deprimidas, pessoas com síndrome do pânico, tem pessoas com várias fobias, né? Tem pessoa que não consegue entrar num elevador, mas isso é uma doença, nós sabemos. Como a depressão é uma doença. Mas quantas doenças de mente hoje, no meio de uma multidão. Os irmãos sabem, eu fui praticamente a minha vida toda, desde criancinha até a minha idade de adulto e velho, criado em grandes cidades. Eu morei em São Paulo e eu me lembro que eu vivia lá, a nossa cidade era São Paulo capital, e no meio da multidão, quantas pessoas, hoje você vê pessoas falando sozinha, mas porque está com o fonezinho de ouvido, né? O headphone. Mas antes não, pessoas jovens falando sozinha, olhando para o horizonte perdido, olhos arregalados. Ah, pastor, mas era droga? Também. Mas pessoas com doenças de mente, jovens ainda, muitas pessoas nas universidades que tivemos contato. Meus irmãos, o mundo está como nós vimos esse enfermo no tanque de Betesda. O mundo carece de misericórdia. Vejam, Jesus, quando olhou a grande multidão, a Bíblia diz que ele viu, ele sentiu compaixão, ele sentiu misericórdia, porque eram ovelhas, como ovelhas que não tinha nenhum pastor. Mas o mundo está assim. E talvez você, meu querido, minha querida, que tenha entrado aqui, você esteja com talvez uma paralisia espiritual, uma frieza, uma mornidão. Talvez até você conheça a palavra, tenha frequentado os cultos aqui. Ou talvez não, você não quer um compromisso com a igreja, com Jesus. Quando a gente fala um compromisso com Jesus, é um compromisso com aquilo que Jesus deixou, que é a igreja dele, é isso mesmo. Quando nós nos convertemos, nós não nos convertemos aqui para ficar no mundo, não. Nós nos convertemos para permanecer, para permanecermos aqui na presença do Senhor. E vejam, meus irmãos, aquele lugar, um lugar de tristeza, talvez até um lugar mal cheiroso, um lugar sem alegria. Mas Jesus entrou ali. Jesus entrou ali porque tinha uma alma preciosa. Meus irmãos, talvez, meu amigo, minha amiga, você esteja vivendo em Betesda, num lugar que só precisa da misericórdia de Deus. Mas hoje ele veio exercer a sua misericórdia. Olha que coisa linda no texto, né? 38 anos, a situação desse homem diante dessa vida. Quantas pessoas estão assim? A grande esperança dele, Jesus, né, fez uma pergunta para ele, viu ele deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo. Qual foi a pergunta de Jesus? Está aí, né? No verso, coloca o verso 6 para nós. Vamos ler o verso 6, volta lá, por favor. E Jesus, leiam, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Há uma pergunta de Jesus hoje, meus irmãos. Você quer sair desse tanque horrível? Você quer sair desse ambiente? Talvez você esteja vivendo no seu trabalho
no mundo? Você quer ficar são, quer ser liberto? É uma pergunta, não sou eu que estou perguntando, o próprio Senhor que está passando aqui, Ele está perguntando para você. Você quer ficar são? Você quer uma libertação? Você quer uma cura? O Senhor disse que vai curar fisicamente, mas a maior cura do homem é a cura do pecado, é a salvação, é uma nova vida que você vai ganhar em Cristo Jesus. Mas sabe o que a gente faz? Eu me lembro quando eu me converti, eu dava essas desculpas. Não, me converti muito jovem, com 18, 19 anos. Eu dizia para o Senhor, como esses jovens aqui, né? Você fala, Senhor, eu estou muito novo ainda, eu quero curtir minha vida, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer essas coisas. Mas teve um dia que o Senhor me tocou. E aí, quando Jesus toca no nosso coração, eu resisti muito. Eu dizia, não, eu vou esperar mais um pouquinho. E na minha falta de inteligência e falta de sabedoria, eu dizia, olha, eu vou esperar ficar velhinho, assim nos meus últimos anos. Aí eu, velhinho, ali eu vou levantar minha mão, na época a gente fazia isso, levantava a mão e aceitava Jesus como Salvador. Aí eu vou para o céu, está resolvido, vejam que plano. Mas Jesus me alcançou, Jesus alcançou a muitos aqui, Jesus quer alcançar a sua vida hoje, louvado seja o Senhor. Queres ficar são? Quais foram as desculpas dele? Ele deu uma grande desculpa, ele disse, não, Senhor, está vendo o meu estado? Quando as águas são agitadas, alguém se levanta antes de mim, meus irmãos. O mundo é assim. Se nós formos olhar para o mundo e esperarmos o mundo nos abrigar, esperar você mudar de vida para aceitar Jesus, esperar você ficar velho para aceitar Jesus, não pense isso, isso é um engano do adversário. Nós temos todas as desculpas desse mundo. Queres ficar são? Não, Senhor, eu não consigo, sempre vai outro antes de mim. E é sempre assim na vida, se você estiver esperando por esse mundo, sempre vai ter alguém que vai chegar primeiro no vestibular, sempre vai ter alguém que vai chegar antes na sua vaga de emprego, no seu documento lá na imigração, você entendeu? Sempre vai ter alguém, por quê? Porque você está confiado nesse mundo, mas quando Jesus se aproxima de nós, aí não tem conversa, meus irmãos, não tem diálogo, não tem desculpa. Jesus simplesmente disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vai embora, sai desse lugar horrível, sai desse mundo, sai dessa vida terrível, sai dessa doença de mente, de corpo, de alma, de espírito, comece uma nova vida ao lado de Jesus. E foi o que ele fez, meus irmãos, ele se levantou e aquela cama, aquela cama terrível, que era um motivo de vergonha para ele, alguém colocava ele lá, ele tinha uma maca. Essa cama que Jesus fala é aquela maca que enrola, né? E de manhã certamente alguém punha ele lá, mas pelo jeito ele ficava o tempo todo lá, alguém levava comida, alguma coisa assim, não importa, o que importa é que Jesus mandou ele se levantar. Ele não fez terapia, ele não foi para um psicólogo, ele não foi para o fisioterapeuta, ele levantou-se, aleluia ao nome do Senhor. Ele se levantou e a cama que era uma vergonha para ele, botou debaixo do braço. Sabe para onde ele foi? Ele foi lá para o templo, foi glorificar o Senhor, foi lá dizer a Deus que Deus tinha enviado alguém, ele nem conhecia. Depois Jesus se apresenta para ele e mostra para ele que ele não podia pecar mais, porque certamente, aquela enfermidade tinha sido causada por um pecado grave. Não que as enfermidades sejam causadas por pecado, mas nesse caso sim. E ele se encontrou com Jesus e ali foi uma grande festa. Que bênção. Meus irmãos, Jesus cura, Jesus liberta. Eu me lembro, eu quero fechar com um testemunho, Já vou fechar. Um testemunho de um jovem. Um jovem que estava com doenças de mente, ele estava decepcionado, frustrado, deprimido. Ele tinha uma situação financeira até boa, jovem ainda, mas um bom negociante. E ele
ganhava dinheiro, mas estava sem paz no coração. Jesus nos dá uma paz que o mundo não dá, não é verdade? Nós temos paz no coração e a gente às vezes fica triste com alguma coisa, aquela paz sai um pouquinho, você clama, Senhor, volta com essa paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E esse jovem tinha a paz do mundo, festas, bebidas, drogas, tinha uma moto muito potente. Eu sei que tem irmãos aqui, lá de Vila Velha, de Vitória, e os irmãos conhecem, né? Aquela coisa que fica lá no monte, e ele saía com a moto, ia até lá, pegava aquela estrada que vai para o Manaim, cheia de curva, e andava na contramão porque ele queria ser atropelado, e ele queria morrer instantaneamente. Mas não dava certo, porque Deus tinha um propósito na vida daquele jovem. E ele andava na contramão e nada acontecia, voltava para casa mais frustrado ainda. Subia aquele monte e ficava olhando ali o mar, as ondas batendo, e ele dizia, Deus, se tu existe, muda a direção do vento. Não acontecia nada. Deus tinha um plano para ele. Aí ele voltava decepcionado, voltava lá de novo, um outro dia, Deus, se tu existe, agora o vento está de lá para cá, agora muda o vento daqui para lá. Nada acontecia. E ele tinha uma colega de trabalho que estava falando do Senhor para ele, e convidava ele para ir à igreja, e nunca ele foi, nunca ele tinha ido, até que um dia ele estava arrasado. E ela falou, você não quer ir hoje na igreja comigo? Ele falou, eu vou como último recurso. E ele queria dar cabo da vida dele, né? Os irmãos já entenderam. E ele chegou no culto, meus irmãos, primeira vez numa igreja evangélica, ninguém conhecia ele lá em Vitória, Vila Velha, tem muitas igrejas, né? Os irmãos sabem disso. Ele sentou assim, quietinho, num canto, e o culto se transcorrendo, de repente houve uma palavra profética. Disse, tu, meu filho, que queres dar cabo da tua vida e que anda nessas estradas pedindo a morte, eu te trouxe aqui hoje. Ele falou, peraí, será que sou eu? Não, mas pode ter muita gente aqui que não... E o Senhor continuou a falar e disse, e tu mesmo, meu jovem, que sobes naquele monte, ninguém sabia disso, e pedes para eu mudar a direção do vento. Eu quero dizer a você que eu sou Deus e que eu conheço o seu coração. Ele se estremeceu e falou, não é possível, é muita coincidência. Não falei isso para ninguém, mas aí começou a cantar um louvor. Nós não cantamos mais esse louvor, mas eu vou abrir uma exceção hoje e pedir para cantar. Esse louvor é um louvor antigo, bem antigo, mas ele fala da situação dele. O louvor diz assim, conheci o mundo mal, e com ele os seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, conhecer algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade, para eu ver. Ele falou, alguém contou minha vida aqui. Alguém contou a minha vida para o compositor desse hino. E aí quando cantou o coro, meus irmãos, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Ele não aguentou, ele caiu de joelhos e começou a chorar. Vamos cantar, vamos cantar. Conheci